Eu já conheci padre, pastor, que dá uma visão positiva da homossexualidade, como um fenômeno natural do ser humano, e que inclusive Jesus nunca falou nos evangelhos. Jesus poderia ter falado de tudo. Se fosse algo tão importante para ele falar de gay, que já existia, sempre existiu na época dele, tinha. Sim. Ele optou em não falar. Ele optou em não falar e não tem nenhum dos evangelhos, é sinal do quê? De que não era tão importante para ele, parece. Mas que Paulo optou em falar numa carta, por exemplo. Mas optou falar ou optou em não falar? Porque o termo homossexual, que é colocado em algumas tradições bíblicas, em algumas traduções bíblicas, sequer existia naquela época. É um anacronismo usar um termo do presente, da modernidade, para Sim. falar de uma coisa que foi escrita há 2000 anos, que nem existia o termo homossexual. Como eu posso dizer que Deus condenava os homossexuais se a ideia do que a gente tem de homossexual ela é moderna, Sim. ela é recente? Como que eu posso dizer que Deus condenava os gays, os afeminados? São ideias modernas, termos que nem existiam. Entendi. Eu posso traduzir e interpretar a Bíblia ao meu bel prazer para defender os meus interesses políticos e ideológicos. Existe um livro chamado O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. É de um padre teólogo chamado Daniel Agermiak, algo assim. O sobrenome dele é meio complicado, que ele é gringo. E ele defende por A mais B no livro dele, de que a Bíblia realmente não condena a homossexualidade, por vários motivos. Aí ele traz essa questão do conceito que nem existia, ele fala do anacronismo, ele fala do fato de Jesus nunca ter falado sobre esse tema, e muitas outras questões. Mas existe um outro livro também, de um outro estudioso, supostamente psicólogo, que fala sobre a batalha pela normalidade sexual. É o título do livro. Que ele fala que a homossexualidade é condenada na Bíblia, e ela é um desvio da natureza. Principalmente porque não reproduz. Isso é muito problemático. Primeiro porque você restringe a sexualidade humana a reprodutor. Como se a mulher, por exemplo, fosse uma vaca parideira mesmo. E o homem só servisse para o ato sexual para ter filho. E a sexualidade ela não é meramente reprodutiva. Ninguém transa e ninguém vive, ninguém ama por causa de sexo. Se a sua vivência, se a sua existência se resume a sexo e reprodução, você está vivendo a sua sexualidade de uma maneira doentia. Tá. Então, na verdade, viver a sexualidade de maneira doentia, sendo gay, hétero, homo, é restringir a sexualidade a uma maneira meramente reprodutiva, para fazer filho, ou meramente sexual. A sexualidade ela é muito mais complexa, muito mais rica e bela e muito mais ampla que isso. A sexualidade é o que te faz, não sei se você é casado ou não, Sou. olhar para sua esposa, para sua namorada e admirá-la e amá-la e querer estar perto dela e querer beijá-la e quando você tá para chegar perto dela, você sente algo diferente. Isso é sexualidade, isso é bonito e belo. E não um objeto sexual só. Exato. Você dizer que é para reproduzir, como tinha uma teologia mais tradicional que diz ainda isso, que o homem é para transar com a mulher nos desígnios de Deus só para multiplicar, para crescer e multiplicar. E você é totalmente contra a natura. Isso que é contra a natura. Isso que é contra a natureza. Isso que não é natural. Isso que é promíscuo. Usar a outra como uma mera barriga de aluguel para ter os filhos que Deus quer que multiplique a terra. Então, essa visão vai variar muito do teólogo que você está conversando. Entendi. Não, mas legal, uma boa A Bíblia é um explicação. livro tão contraditório e aberto que qualquer um pode falar qualquer coisa sobre ele em qualquer realidade diferente. Você vai ter quem defenda os gays e quem use o mesmo livro para massacrar os gays. Uhum. Bebe Aí um cada um cafezinho, bebe um opta por cafezinho. uma visão. Bebe um cafezinho, pá. Tem uma perguntinha aqui. Vamos falar? Como sua vivência de mais de 10 anos como coroinha e seminarista mudou a sua visão atual sobre a fé? É um ponto importante. Porque eu nem tenho fé mais, já tem muito tempo. Eu não professo nenhuma fé. Me considero ateu. Tá. No entanto, eu sou uma pessoa aberta. O que é isso? Eu não digo que existe uma verdade absoluta. Acho que por isso que eu sou ateu. Tá. Porque o religioso ele é dogmático. O religioso ele te fala que ele está com a verdade. Qualquer religioso de qualquer religião, ele professa aquela religião, aquela fé, porque ele se acha assim o dono de uma verdade. Não faz sentido eu não achar que eu estou com a verdade e eu dizer que eu sou, por exemplo, evangélico, protestante, né? Se eu sigo uma fé evangélica protestante, é porque eu acho que aquela fé faz mais sentido para mim. Logo, eu acho que aquela fé tá mais perto da verdade. Logo, eu sou bonzão, eu tenho a verdade. O ateu não. O ateu, ele não acredita em nenhum deus e em nenhuma deusa de nenhuma religião. Eu não sou ateu só com o Deus cristão. Eu não acredito também nas outras divindades. Entendeu? Eu não Entendi. acredito em outras fadas, gnomos de qualquer religião que seja. Certo. Não é uma perseguição ao cristianismo porque eu era cristão católico romano. Não. Eu não acredito mais em nenhuma divindade. Então, eu não tenho mais relação com a fé e pra mim nem faz sentido. Eu não sinto falta e vivo muito bem sem fé. E também não sou uma pessoa ruim porque não tenho fé e porque não tenho religião. E porque não acredito em Deus. Porque eu constato, não é um achismo, é uma constatação,
que há pessoas que acham que são boas só porque seguem determinada religião, determinado Deus. Certo. E o fazem porque, segundo elas, no futuro elas vão ter uma retribuição desse Deus. Elas vão fazer o bem e vão ganhar um prêmio. O prêmio é o céu. Ou o prêmio é lá com várias virgens para poder transar. Elas vão ganhar algo. Deus parece que é um grande esmoleiro. Que eu dou algo para ele e ele vai me dar algo em troca. Deus parece muito essa função de retributiva mesmo, de me dar algo. E se alguém precisa de um Deus ou de uma religião para ser bom, é porque essa pessoa verdadeiramente não é boa. Porque as pessoas que são boas de verdade, elas são boas independente de religião. Ela não precisa de um cabresto, de um medo de inferno para ela ser boa. Ela não precisa ser boa porque Deus está mandando, ela é boa naturalmente. Eu não preciso de um livro de regras dizendo, você tem que amar o seu próximo, você tem que fazer o bem, você tem que perdoar, você tem que fazer isso para eu ser bom. Eu não preciso disso. Quem é bom independente de religião, de Deus, de diabo, do que seja. Eu não preciso não fazer o mal para uma pessoa porque eu tenho medo do diabo e de ir para o inferno. Me parece, nessa visão da maioria das pessoas, que o céu é um suborno. Eu vou ganhar algo. Eu vou ser recompensado porque eu sou um bom menino. Né? E o religioso, não todos, tá? Sempre bom dizer não todos, não generalizar. Muitos deles estão nisso de que eles têm essa verdade dogmática e de que todo mundo está errado. Na minha visão ateísta, confessa, e militante, não. Todo mundo está errado e ninguém tem a verdade. Essa é a minha visão. O homem ainda não alcançou. Se é que existe uma verdade, a verdade absoluta. O homem não alcançou. A gente pode ter fagulhas de verdade advindas tanto das culturas religiosas e da cultura da própria ciência. Nem a ciência tem a verdade de tudo. A ciência, ela tá mais perto de tudo, mas pelo menos a ciência não é dogmática. A ciência, ela é aberta. Hoje um cientista pode te dizer que isso aqui é, sei lá, redondo, e daqui a 10 anos vão estudar melhor dizendo, não, isso não é redondo. Tem aqui, ó, tem uma pequena deformação. Se a gente for medir milimetricamente, tem algum não tá tão redondo assim, então a gente vai mudar o pensamento, a gente vai criar um outro termo. A ciência é viva. A ciência, ela muda com o tempo, ela se aprimora e ela melhora. A dogmática, a religião, ela te fala que aquilo, pronto, acabou. Você tem que acreditar, ter fé. E você pode questionar a fé? Não. Você não pode questionar os homens da igreja. Você não pode questionar o dogma. Você não pode questionar aquela verdade absoluta. Aliás, quem é você? Você é um merda. Você não é nada. Você não é uma autoridade da igreja. Você só é uma ovelha. Ovelha. Olha a palavra que eles usam. Ovelha. A ovelha só segue o que o pastor manda. Então, diante de tudo isso, eu escolhi não ser ovelha mais. Eu escolhi ser meu próprio pastor. Ser o meu próprio Deus no sentido de quê? Eu escolho em que acreditar ou não acreditar. Eu estudo, eu tenho essa independência de pensamento. Para mim, o que vale é não fazer mal a ninguém. Se eu não estou fazendo mal a ninguém, não estou prejudicando o meu próximo, estou sendo minimamente feliz, isso que importa. Fazer o bem, não fazer o mal a ninguém e ser feliz. Eu não preciso de religião para isso. Só preciso ser gente, sabe? Ter pé no chão. E aí as pessoas olham para mim e dizem, lógico que ele vai pensar assim hoje em dia. Ele se frustrou na igreja, ele está traumatizado com a igreja, e ele está com raiva da igreja, então ele é ateu por isso. Não. Sinto muito informar. Antes mesmo de eu entrar no seminário, e mesmo tendo aquela fé muito pura e genuína que eu te falei, eu sempre fui uma pessoa questionadora. Tá. Um dia foi um padre, naquela paróquia lá do interiorzinho do Pará, dar uma palestra, e ele estava falando sobre dogmas católicos. Ele estava falando que o Papa era infalível, e que a Maria, a Nossa Senhora, ela não tinha pecado, que ela não tinha transado, que o ímen dela nunca tinha se rompido, que ela era virgem antes, durante e após o parto. Que ela era, por exemplo, também corredentora do gênero humano. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. E a Maria era corredentora. Ele estava falando de dogma. A palestra era sobre dogmas católicos. E eu, no auge da minha adolescência e ignorância, pedi para falar e perguntei para aquele frei chamado Martinelli. Lembro até o nome da lenda aqui. Frei, por que é assim? A minha pergunta era nesse sentido. Por que isso é assim? Quem que estabeleceu que esse dogma é uma verdade? Por que é assim? Sabe qual foi a resposta dele? Ele me falou assim, filho, nunca esqueça. A resposta me marcou. Ele falou, filho, não questione. Você não tem que questionar os dogmas da igreja. Você só tem que ter fé. Alguém já pensou por você. Aquilo me carrega até hoje. Como assim? Alguém já pensou por mim? Eu não tenho liberdade de pensar. O que é o homem se ele não pode pensar por si próprio? Como que alguém, um pastor, um padre, um rabino, sei lá, um pai de santo vai pensar por mim? E eu tenho que pensar por mim. Lógico, eu posso concordar com uma coisa de um, com uma coisa de outro e formar o meu próprio pensamento. Eu não tenho que rezar uma cartilha, igual hoje o povo tem a cartilha extrema da direita ou da esquerda ou do centro. Eu posso ver coisas boas ali e aqui, por exemplo. Lógico, eu tenho mais afinidade com um lado, por exemplo, do lado político falando. Mas o outro lado de todo não é ruim, eu posso encontrar coisas boas também. Eu não preciso ser tão dogmático, as pessoas elas são muito dogmáticas. Elas querem seguir uma cartilha aqui. Olha, eu tenho a verdade. O meu lado político, o meu lado religioso tem a verdade absoluta do mundo. O outro, ele está errado, ele não presta, ele é mentiroso. E aquela fala daquele padre, você não precisa pensar porque alguém já pensou por você.
me carregou, eu carreguei pro resto da vida. E eu fiquei com aquela dúvida. Quando eu ia, por exemplo, à Osha, eles diziam que era Deus que estava ali, de verdade. Eu sempre tive muita dúvida. Mesmo estando no seminário, tinha vezes que eu não acreditava, que eu ficava na dúvida. Será que é verdade isso? Como assim Deus está nesse pedaço de pão? E por que ele não fala? Por que ele não faz um milagre? Por que ele não desce do céu? Porque eu tinha essas dúvidas genuínas. Aí juntou as dúvidas, juntou a experiência dentro do seminário. Um lugar de total hipocrisia. Eu morei, como eu te falei, em vários estados do Brasil, morei até fora do país, convivi com dezenas de padres, centenas de seminaristas, centenas de freiras, e a maioria absoluta tinha vida dupla e hipócrita, principalmente no que tange a sexualidade. Falo isso de maneira livre e certeira, nem preciso mentir nessa altura do campeonato. Uhum. A mídia tá aí também para mostrar, quase todo dia é um escândalo sexual dentro da igreja católica e da protestante também. E assim, juntou essa dúvida que eu carregava, de questionar o dogma, juntou a experiência negativa, e quando eu saio do seminário, eu fui fazer uma faculdade com as pessoas do mundo. Aí eu fui ler, dentro da minha ignorância, que eu não sou uma pessoa tão inteligente assim, mas eu fui ler no que eu conseguia ler, entender. Eu fui ler as teorias de Freud. Eu fui ler um filósofo que fala sobre religião chamado Feuerbach. Eu fui ler Karl Marx. Eu fui ler Freud. Eu fui ler, quem mais? O Nietzsche. Eu fui ler vários filósofos. Eu falei, gente, olha só como esses caras falam. Muita coisa faz sentido. Lembrando que o pensamento filosófico e o pensamento científico, eles te deixam livre para pensar e questionar. Eu fui ler Freud, que dizia que a religião nada mais é que uma muleta psicológica. Eu fui ler Marx, que falava que a religião, ela acaba silenciando as pessoas de modo a não fazê-las lutar por uma mudança, porque a religião, ela é conformista, faz as pessoas se conformarem com a realidade econômica e social. Eu fui ler o Nietzsche, que tinha um verdadeiro discurso, assim, de combate ao cristianismo, bem pesado, que mostrava o quanto essa religião deixava as pessoas fracas. Não tornava o homem forte, mas tornava o homem cada vez mais fraco e subserviente. Eu fui ler o Feuerbach, que dizia: não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem que criou um Deus à sua imagem e semelhança. O homem queria ser todo-poderoso, mas ele não consegue. Então ele projeta isso num Deus. O homem queria ser imortal, mas ele morre. Ele adoece. Ele fica numa cama de hospital. Então ele diz que Deus é imortal. O homem queria ser sábio, ter toda a sabedoria. Quem é o Deus da sabedoria, da sapiência? É o Deus que ele projetou que ele queria ser. O homem queria ser bonito esteticamente. Ele queria ser muito belo. Ele queria atrair as mulheres, ou os homens, ou os dois. Uhum. Mas ele não é. Ele tem imperfeições físicas, que faz parte da natureza humana. Qual é a imagem de Deus que a Igreja Católica cultua através dos milênios e séculos? Um Deus lindo, loiro e branco, que é o padrão de beleza. A gente projetou em Deus até o nosso padrão de beleza. A gente projeta nesse Deus criado a nossa imagem e semelhança. Então nós criamos os deuses a nossa imagem e semelhança. É tudo que a gente queria ser. E o que a gente não consegue. Porque a verdade é que a vida é dura, que a gente não é tão foda assim, que a gente tem dificuldades, que a gente não é imortal, que a gente não é dono de toda a sabedoria, de todas as certezas, e que a gente não tem todo o poder. Então a gente atribui isso aos deuses. Portanto, eu juntei a minha experiência, a minha dúvida e os meus estudos, e por isso, eu me afirmo como uma pessoa sem fé, sem religião, antirreligiosa, por conta desse tripé. Tá. Não é tão somente por conta de saber que o padre tem vida dupla, porque, enfim.